Fala pessoal, boas-vindas aqui à nossa aula sobre como operar em opções binárias. Então, se você é iniciante nesse mercado, às vezes você está querendo começar, mas não sabe por onde, eu vou te ensinar o que você precisa saber aqui e ainda te passar uma estratégia para você já pegar as suas primeiras operações a partir dessa aula. Então vamos lá para o nosso vídeo. A primeira coisa que eu quero comentar aqui é o que são as opções binárias. As opções binárias é uma modalidade de operação no qual a gente pode ganhar através de dois caminhos, com a alta do gráfico ou com a baixa do gráfico. Para ganhar com a alta, nós clicamos em comprar e para ganhar com a queda do gráfico, nós clicamos em vender. Quando a gente acerta essa direção, a gente tem o que chamamos de win. É uma denominação que o mercado dá, tá? Mas é uma operação vencedora. E quando a gente erra a direção do mercado, nós temos um loss, que é uma operação que deu errado, deu prejuízo, tá? Aqui nós temos diversos ativos para operar. Na minha tela, por exemplo, estou com um gráfico da Solana, mas a corretora ela disponibiliza diversos ativos. Então, as corretoras pegam os ativos do mercado financeiro aqui para a sua visualização, para que você possa fazer essas operações, analisando esses gráficos. Então, você vai dizer para a corretora que é através da sua análise se você acredita que vai subir ou que vai cair. É importante que você já tenha uma conta em uma corretora para acompanhar aqui essa aula com mais clareza e já poder também pegar as suas operações. Então vamos fazer um combinado. Pausa esse vídeo agora, vai na descrição lá dessa aula, porque lá tem um link para você já poder se cadastrar também. É bem rapidinho, gratuito, você já cria sua conta aqui na corretora e pode acompanhar a aula com mais clareza e também já pegar as suas operações, tá bom? Então, eu vou te esperar. Vai na descrição da aula, cria sua conta, depois você volta aqui nesse vídeo. Com a conta criada, vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo. Então vamos lá. Como eu disse, nós precisamos analisar os gráficos para tomar a decisão entre comprar ou vender. Essa análise ela é chamada de análise técnica ou análise gráfica, tá? São dois termos que você vai ouvir bastante aí dentro desse mercado. Quando você abrir a sua conta na corretora, você vai se deparar com um gráfico desse, que nós chamamos de gráfico de velas, tá? As velas são esses retângulos na cor vermelho e na cor verde. Todos esses retângulos aqui são velas, que nós também podemos chamar no termo em inglês de candles. Ou seja, esse aqui é um gráfico de velas ou gráfico de candlesticks. Tem outros tipos de gráficos também. Então aqui no canto superior esquerdo da tela, nós podemos trocar, por exemplo, para um gráfico de linha, né? Mas o mais utilizado é de velas. Então pode deixar aqui mesmo, tá? Cada vela dessa, ela abre e encerra em um determinado tempo. Então, por exemplo, aqui eu estou num gráfico de 5 minutos. Quer dizer que cada vela dessa aqui está abrindo e encerrando 5 minutos depois. E você pode alterar isso, tá? Para 1 minuto, 15 minutos. Há diversas opções aqui. Nós costumamos chamar o gráfico de M1, M5. Ou seja, um gráfico de 5 minutos, um gráfico de M5. Gráfico de 1 minuto, gráfico de M1. Então aqui eu já estou te passando os termos que o pessoal costuma utilizar aqui dentro do mercado, tá? Para você já ir se acostumando. E quando uma vela dessa abre, você percebe que ela tem uma cor, né? Ou a cor vermelha ou a cor verde. A cor verde é uma vela positiva, a cor vermelha é uma vela negativa. Isso quer dizer que a vela positiva, ela abriu e encerrou acima de onde ela abriu. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui no gráfico.
Então aqui no canto esquerdo da tela tem essa barra aqui de ferramentas, olha só. Que tem diversas opções para você poder fazer desenhos, marcações aqui no gráfico. Eu peguei aqui uma linha de tendência, tá? Onde eu vou fazer as minhas marcações aqui. Vamos pegar essa vela que está aberta aqui no momento, ó. Ela abriu aqui embaixo, então eu vou desenhar uma linha aqui, ó. Para ficar bem visível, eu vou colocar na cor amarela. A abertura dela foi nessa região aqui. E percebe que agora ela está acima da minha linha? Ou seja, acima da região que ela abriu? Enquanto isso, ela é uma vela positiva. Se ela ficar abaixo, você vai ver que a cor dela vai ficar vermelha, tá? Ela vai se tornar uma vela negativa, ó. Vamos ver se ela cai? Por enquanto ela está exatamente aqui na minha linha, mas é uma vela positiva ainda, que ela está acima de onde ela abriu. Olha, agora ficou vermelha, porque ficou abaixo de onde ela abriu. Então percebe que a vela ela vai alternando de cor, né? E tem uma linha também que ela deixa aqui, o que nós chamamos de pavio. Então aqui nós temos o pavio superior e a linha que fica embaixo nós chamamos de pavio inferior. Aqui nessa vela onde está meu mouse, ó, tá mais visível isso, né? Ela deixou um pavio bem grande nas duas pontas. Esse pavio é o rastro da vela, então é como se fosse a pegada dela. Por onde ela passa, ela vai deixar esse pavio. Percebe que na vela que nós estávamos olhando, bem onde está meu mouse, olha só. Agora parece que ela não tem nenhum pavio aqui em cima, porque o corpo da vela está totalmente preenchido. Quando ele volta, ela deixa um pavio aqui. Talvez não dê muito para ver, porque eu estou com o mouse em cima. Mas tem uma linha verde, bem aqui, ó. Porque ela chegou a andar até aqui. Então ela deixou o rastro dela. Essa vela ela vai encerrar daqui a 2 minutos e meio. Como que eu sei disso? Aqui no canto direito da tela, ó, tem um cronômetro aqui. Então, percebe que tem 2 pontos e 40 aqui, ó. São 2 minutos e aqui são segundos. Aqui é a contagem para o fim dessa vela. É uma vela de 5 minutos, porque nós estamos no gráfico de M5. Então, ela só vai ser encerrada depois dessa contagem. Quando ela encerrar, vai abrir uma vela aqui ao lado. E assim, o gráfico vai sendo formado. Em cima, aqui, desse cronômetro, percebe que está escrito 78? Esse 78 é exatamente o preço do ativo que nós estamos olhando. O ativo, no caso aqui, é a Solana barra USDT. É um par aqui de criptomoedas, tá? Então, esse aqui é o preço de cotação. Quer dizer que a Solana está sendo cotada a 78 comparado com o USDT, tá? Percebe que essa vela agora ela já está ficando bem abaixo aqui, se tornando uma vela negativa. E falta pouco ainda para ela finalizar. Fiz um corte aqui no nosso vídeo para adiantar alguns segundos para te mostrar a reação que essa vela teve aqui embaixo. Percebe que ela desceu até aqui embaixo, ó, e depois subiu. Então agora ela deixou um rastro até aqui. Ela deixou um pavio aqui. Ainda é uma vela negativa. O gráfico ele é formado por compradores e vendedores, tá? Então, quando nós temos mais compradores, você vai ver um gráfico de alta e, em geral, com velas verdes. Um gráfico mais vendedor é um gráfico de baixa, em geral, com velas vermelhas, tá? Esse pavio aqui, eles não diz muita coisa sobre o gráfico. Por quê? Aqui, observando essa vela, nós percebemos que ela tentou cair até aqui, mas ela não conseguiu encerrar aqui. Por quê? Olha só, faltam 7 segundos para ela encerrar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encerrou. Então essa vela encerrou aqui. Os vendedores tentaram empurrar esse preço lá para baixo, mas não conseguiram. Por que que eles não conseguiram? Porque há uma briga entre compradores e vendedores. Então, quando essa vela chegou até aqui embaixo, os compradores foram mais fortes aqui nessa região e jogaram para cima, tá? Aqui, nós podemos dizer, então, que houve uma defesa compradora. Então, guarde esse termo, uma defesa compradora. Essas defesas
costumam deixar um pavio aqui, tá? E quanto maior esse pavio, maior tende a ser essa defesa, tá? Obviamente, cada caso é um caso a ser analisado, mas acompanhe essa explicação que você vai entender tudo muito bem, tá? Vamos voltar aqui então. Aqui eu deixou um pavio bem grande, então os compradores jogaram esse preço para cima. Nessa vela que foi formada aqui ao lado, percebe como ela já nasceu bem positiva e subiu até lá em cima. Então nesse momento a gente percebe que há compradores mais fortes do que vendedores. Porque em primeira mão aqui, eles já fizeram uma defesa aqui, deixando esse enorme pavio. E agora eles formaram uma vela enorme aqui na cor verde. Percebe que esse espaço aqui preenchido, né, esse retângulo, que é o corpo da vela. Guarde esse outro termo. Aqui é o corpo da vela, tá? Então nós temos o corpo da vela e o pavio, que é a linha que fica nas pontas. Vamos supor que essa vela aqui termina sem nenhum pavio, como ela está agora, ó. Ela está na máxima dela, nós dizemos isso, tá? Se ela começar a retrair um pouco, ela vai deixar um pavio, porque ela vai deixar o rastro dela. Vamos ver como ela vai se comportar. Olha só, ela já começou a retrair um pouco. Então ela deixou o rastro dela, o pavio aqui. Isso quer dizer o quê? Que tem vendedores aqui, querendo jogar esse preço para baixo. Você consegue compreender esse jogo entre compradores e vendedores? Nós estamos observando compradores mais fortes no geral, formando uma vela bem grande aqui, porém ela está sofrendo uma dificuldade para continuar a subir a partir daqui. Por quê? Aqui ela está enxergando vendedores que estão jogando esse corpo da vela para baixo, formando um pavio, tá? Então essa é a dinâmica que você tem que entender em primeira mão. Vamos lá. O que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento? Os compradores romperam a linha que eu tracei aqui. Então isso quer dizer que nessa região aqui, os compradores estão sendo mais fortes. Eles conseguiram jogar o corpo da vela para cima, tá? Isso é no momento de agora, tá? Essa vela não encerrou ainda. Falta 1 minuto e meio ainda para ela encerrar. Então vamos assistir essa briga aqui. É importante que você entenda isso. Essa dinâmica entre compradores e vendedores. Isso aqui é extremamente importante. Então vamos lá. O que a gente consegue concluir até o momento? Os compradores estão tentando vencer essa região aqui, tentando jogar essa vela para cima, estão tendo uma dificuldade, porque percebe que a todo momento essa vela sobe, mas ela volta a cair. Sobe, mas ela volta a cair. Eu quero ver como que ela vai encerrar, tá? Então falta 1 minuto para ela encerrar. Nós vamos aprender a analisar aqui as velas passadas também e aprender a fazer marcações. Mas é importante que você entenda essa questão do corpo da vela, do pavio da vela, que eu estou te mostrando agora, para entender o que está por trás desses movimentos. Olha só, faltam 20 e poucos segundos até o momento. Então, eu tinha traçado essa linha aqui em amarelo, que percebe que os compradores estão conseguindo deixar o corpo da vela acima dela por um bom tempo, né? Vamos ver, faltam poucos segundos para ela encerrar. O pavio aqui está bem pequeno, né, comparado com o tamanho da vela no tudo. Por enquanto, ó, encerrou. Bom, o que a gente pode concluir aqui então, pessoal? Nesse momento aqui, tem mais compradores do que vendedores, tá? Eles tiveram uma dificuldade ali por um tempo para ganhar essa região, mas conseguiram. Ainda ficou um pequeno pavio aqui, né? Ó, percebe? Vou colocar uma linha aqui. Bem nessa região, ó, no pavio da vela. Então aqui é uma região que tem vendedores, né? Não deixaram essa vela continuar a subir. Analisando apenas isso aqui, esquece todo o gráfico lá atrás, tá? Ó, vou puxar até aqui para o lado, analisando apenas isso aqui. Você clicaria em comprar
ou vender? 2 segundos para você pensar. Comprar ou vender? Pessoal, com base nisso aqui, se nós já concluímos que anteriormente o gráfico tentou cair, os compradores não deixaram, deixou esse pavio aqui embaixo, ó, na vela vermelha, depois eles formaram uma vela grande dessa, com pouca resistência, né, vendedora, então a análise está mais para compra. Ó. Vou fazer uma compra aqui, considerando apenas isso, tá? Isso aqui não é uma análise completa, tá bom? Eu quero que fique bem claro. É só considerando esse cenário aqui. Essa operação aqui, inclusive, pode dar errado. Por quê? Durante o seu dia a dia de análise, você não vai olhar apenas para isso, tá? A gente vai fazer uma análise mais completa. Mas eu quero que você entenda essa dinâmica das velas. Então, nós concluímos que temos mais compradores aqui e que esse gráfico tende a subir. Por isso, eu cliquei em comprar. Agora, percebe que quando eu cliquei em comprar, ele formou uma linha aqui no gráfico. Essa linha é a marcação da minha entrada, tá? Então, a minha entrada foi bem aqui nessa linha tracejada. Se o gráfico terminar acima da minha linha tracejada, ó, da minha entrada, eu termino com um lucro, eu saio no ganho. E se ele terminar abaixo, eu vou terminar com um prejuízo, tá? Vamos esperar o final dessa operação. Aqui não me importa se ela terminar com um ganho ou se ela terminar com um prejuízo, tá? Eu só quero mostrar essa dinâmica para vocês. Até mostrar também que pode dar errado, tá? Mas lembre-se, isso aqui não foi uma análise real, tá? É um exemplo bem simples, só considerando essa parte aqui, tá? Só para que você entenda esse comportamento das velas. O preço tentou subir, mas ele não conseguiu. Ele parou aqui novamente, ó. Vou trazer essa linha para o lado. Percebe que o preço parou aqui, não conseguiu ganhar essa região. E foi muito bom o gráfico mostrar isso, porque aqui eu consigo te passar o próximo ensinamento. Aqui nós temos então uma região de resistência, tá? Onde o preço tenta subir, mas os vendedores jogam esse preço para baixo. Então aqui a gente vai chamar de resistência, porque literalmente as velas estão tendo uma resistência para continuar a subir, certo? Então na parte de cima aqui a gente chama de resistência. Já dando um spoiler, aqui na parte de baixo nós vamos chamar de suporte, tá? Então eu vou duplicar aqui essa linha, só para eu trazer aqui para baixo e traçar o suporte. Por quê? Aqui embaixo nós tínhamos mais compradores, correto? Região de baixo do fundo aqui do gráfico chamamos de suporte. Aqui em cima chegamos à conclusão que tínhamos mais vendedores. Então aqui em cima nós colocamos a resistência. A resistência fica em cima e o suporte fica embaixo, tá? Ó, essa operação parece que ela vai dar um loss, tá? Porque a minha vela ainda está abaixo da minha entrada. É interessante que você veja também esse exemplo de um loss. Então, faltam poucos segundos aqui para finalizar a operação. E ela deu um loss. Por quê? Foi uma compra e a vela estava embaixo aqui quando terminou a operação, tá? Vocês conseguiram entender essa questão do comportamento das velas e da região de fundo aqui com o suporte e o topo aqui com a resistência? É muito importante que você entenda esse conceito. Eu fiz uma operação aqui aleatória, tá? Apenas para que você possa entender o funcionamento aqui da plataforma e entender esse conceito inicial aqui, que vai ser extremamente importante, tá bom? Então vamos lá. Logo mais a gente faz uma operação real aqui, mais séria, tá? Para que você aprenda a analisar completamente o gráfico, que é isso que a gente vai ver agora. Agora você vai aprender a olhar para um gráfico de maneira mais ampla. Eu já te falei
que ele possui o suporte e a resistência. Porém, você vai traçar essas linhas de uma maneira mais ampla aqui no gráfico. Ou seja, estou aqui no gráfico de 5 minutos e vou começar a traçar essas linhas. Vamos lá. Vou puxar essa linha aqui no topo das velas. Aqui eu tinha uma resistência, porque quando o gráfico chegava perto, ele caía. E aqui eu tenho um suporte, porque quando o gráfico chegava na região, ele subia. Vamos fazer mais marcações aqui. Uma resistência e um suporte aqui embaixo. Como que eu estou conseguindo identificar esses pontos? Vamos lá. Você tem que pegar essas linhas e traçar onde pelo menos há 3 toques e o gráfico respeita. Ó, olha só, o gráfico subiu aqui, tocou, caiu. Subiu aqui, tocou, caiu. Subiu aqui, tocou, caiu. Vamos olhar aqui para baixo agora. O gráfico tocou aqui, subiu. Tocou aqui, subiu. Tocou aqui, subiu. Tocou aqui, tentou subir e depois perdeu. Mas houve 3 toques aqui de maneira geral, então nós chamamos de um suporte, tá? Quanto mais toques tiver, seja na resistência e seja no suporte, mais forte se torna essa sua marcação, tá? E uma coisa interessante também, não importa se não tocar exatamente na linha, tá? Que você traçar, a gente trabalha com regiões. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso pegar uma que se encaixa no topo aqui, no fundo aqui do corpo dessa vela, né? Aqui na ponta desse pavio, na ponta desse pavio. E aqui eu posso pegar uma outra linha, ó. Colocar aqui, porque tem a ponta desse pavio, a ponta desse. Aqui as velas quase encostaram e subiram. Ou seja, teve vela que tocou aqui e subiu também. Então nós temos uma região de suporte, tá bom? Aqui em cima, tem mais alguma linha que eu poderia pegar? Vamos ver. Eu colocaria essa aqui, ó, na ponta desse pavio, desse. Vamos duplicar para ver se tem mais alguma. Aqui em cima, no caso, eu só colocaria essa, tá? Só colocaria essa. Vamos olhar aqui para outro exemplo. Vou pegar a linha de tendência, vou colocar nos topos das velas. Então tinha um topo aqui, outro topo aqui, outro topo aqui. Agora eu vou colocar nos fundos aqui das velas. Tem um fundo aqui, ó, um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui. Tem um fundo aqui. E aqui eu já vou te ensinar um próximo termo que nós chamamos de rompimento, tá? O rompimento é quando você faz essa linha aqui e depois ela é perdida. O gráfico rompe essa linha, como aconteceu aqui, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tinha feito essa marcação e o gráfico estava assim, ó, até o momento. Estava assim até o momento, olha só. E aí depois o gráfico foi continuando, até que ele rompe para baixo. Então ele rompe a sua marcação, tá? Esse é o conceito de rompimento. Outro conceito aqui que você precisa entender é o conceito de retração. Retração é o contrário do rompimento. É quando ele respeita essas marcações. Então, olha só. Aqui o gráfico chegou na linha e subiu deixando um pouco de pavio. Depois o gráfico chegou aqui, subiu deixando um pouco de pavio. Em 2 velas aqui. Depois mais 2 também chegaram bem próximo. Depois outra vela caiu, deixou esse pavio aqui. Esse movimento que a vela bate, chega próximo pelo menos da região e depois sobe, nós chamamos de retração. Então aqui nós temos retração aqui nas velas, é um movimento de retração, tá? Aqui no final, ó, teve uma retração aqui, a vela tocou e subiu, retraiu, até o momento em que não retrai mais, né? Ocorre o rompimento.
Aqui em cima também, olha só. Temos aqui um topo, no qual a vela subiu lá em cima e retraiu. Subiu, retraiu. Aqui também, ó. Subiu, retraiu. Deixa eu para ver. Lembrando, aqui em cima, resistência. E aqui embaixo, um suporte. No suporte, os compradores estão atuando com mais força. E na resistência, os vendedores estão atuando com mais força, tá? Percebe que essas linhas que a gente vai desenhando no suporte e na resistência, uma hora são rompidas, né? Como aconteceu aqui. Quando há um rompimento dessa linha, a gente vai falar que, no caso, esse suporte já não funciona mais como suporte, tá? Já não funciona mais. Agora, se a gente esticar essa linha aqui, ó, ela vai se tornar uma resistência. Então, vamos supor que o gráfico volte a subir. Vamos fazer um desenho aqui simbolizando esse movimento? Vamos dizer que o gráfico voltou aqui a subir. Olha só. Ele caiu até aqui e suponha que ele volta a subir para chegar aqui próximo dessa região aqui em amarelo. Era o nosso suporte, mas agora é a nossa resistência, tá? Então, entenda. Depois de um rompimento, o que era suporte vira resistência, e também temos o caso contrário, que é, depois de um rompimento na resistência, se depois as velas caírem para tocar nessa região novamente, ela não será uma chamada mais de resistência, mas sim de um suporte, tá? Então vamos lá. Recapitulando, resistência rompida se torna um suporte. O outro caso aqui embaixo. Suporte rompido se torna uma resistência posteriormente, tá bom? Agora vamos aprender um novo termo aqui. Na verdade, são 3 termos: tendência lateral, tendência de alta e tendência de baixa. Isso é a coisa mais simples que vai ter aqui, tá? Presta atenção. Tendência lateral é quando você olha para um gráfico e percebe que ele está indo para o lado, tá? Esse exemplo aqui que nós estávamos olhando poderia ser considerado uma tendência lateral, tá? Percebe, ó, que eu coloco a linha aqui do suporte, coloco a linha da resistência e o gráfico está indo para o lado de maneira geral. Tá certo que as linhas estão um pouco inclinadas, mas vai ter vezes que você vai fazer a marcação e elas vão estar praticamente retas, tá? Se você querer ajustar aqui a linha, elas vão ficar retas, inclusive, olha só. Coloquei as linhas mais embaixo aqui, ó, onde há bastante toques também, ó. E vou colocar essa linha aqui no suporte um pouco mais em cima aqui também, ó. Pronto. Praticamente estão retas, né? Essas linhas. Aí lembra que na análise a gente trabalha com região mesmo, ó. Então colocaria essa aqui agora. Então aqui seria a região de resistência. E aqui embaixo a região do suporte. E como que você vai operar aqui? Bom, se na região de suporte nós temos mais compradores, quando o gráfico chega aqui embaixo, nós faríamos compra. E no outro caso, quando o gráfico chega aqui em cima, na resistência, nós faríamos vendas. Esse é o operacional de retração em suporte e resistência, tá? E para você identificar uma boa oportunidade, eu vou precisar que você se lembre do que você aprendeu aqui nos conceitos de velas. Lembra quando eu falei do pavio das velas? Pois bem, aqui você vai utilizar bem essa análise de pavio. Vem comigo. Vamos supor que você então identificou aqui o suporte e a resistência nesse gráfico e você percebe
que o gráfico está subindo aqui, deixou uma vela com um pequeno pavio, deixou a outra vela com um pavio maior. Chegando aqui na região, ok, formou uma resistência, começou a cair, beleza. Chegou aqui embaixo, região do suporte. Então vamos dizer que você está olhando para o gráfico aqui em tempo real, chegando perto da região do suporte. Você já viu que o gráfico chegou aqui uma vez, duas vezes, teve vários toques aqui, ó, que o preço subiu, né, deixou pavio. Aqui também teve toque e subiu, ou seja, já está na hora de comprar quando esse gráfico chegar aqui novamente. Mas você só vai comprar se as velas chegarem com pavio embaixo. Por quê? Se tem pavio embaixo, é porque há uma defesa compradora. Lembra? Se tem um pavio embaixo, é porque há uma defesa compradora. Porque isso quer dizer que os vendedores estão tentando jogar o preço para baixo, mas os compradores estão defendendo essa região. Eles acabam jogando a vela para cima e acabam mostrando aquele pavio. Olha só. Então vamos lá. Gráfico em tempo real aqui, vamos supor, você viu essa vela aqui, deixou um pavio meio que pequeno. Próxima vela. Olha o pavio enorme que ela deixou. Defesa compradora ótima. Teve uma grande retração aqui. Chegou a tocar ali. Isso quer dizer que na próxima vez que o gráfico voltar a chegar aqui, você pode comprar, porque teve essa confirmação do pavio, tá? Então, essa é a estratégia que você vai aprender aqui. Tá vendo que o gráfico está chegando na região? Veja se as velas estão deixando pavio. Tocou na região, chegou bem próximo, está deixando pavio interessante, pode fazer a compra. Então, aqui na próxima vela, quando ela chegou bem perto aqui, você poderia já fazer uma compra, ou você espera que literalmente chegue aqui nas linhas em amarelo que você traçou, né? Se você esperasse, não nem daria tempo, porque a próxima vela já subiu, né? E aí percebe que aqui, você percebe que o gráfico está respeitando bastante essa região aqui. Está tendo bastante toque, olha só. Vou trazer uma linha aqui para cima, ó. Aqui teve toque, aqui teve um toque, aqui teve esses toques. Porém, é melhor que você opere nas regiões mais distantes aqui, tá? Não fica vindo muito para o meio do gráfico, puxando as linhas aqui. É possível também operar dessa forma, tá? É sim, porém é mais volátil, tá? Ó, percebe que aqui no meio do gráfico, ó, há bastante toques, né? Que o gráfico bate e volta. Bate e volta, bate e volta. Porém, muitas vezes o gráfico passa direto dessa linha. Então é isso que tem que tomar cuidado de ficar operando aqui muito no meio do gráfico, tá bom? Esse é um recado bem importante para você. Você pode operar, ó, porque aqui há um toque, ó, cai, toque, cai. Só que olha esses momentos aqui, ó, que as velas ultrapassam a linha e ficam para lá e para cá. Então, há bastante ruído aqui nessas regiões do meio do gráfico. Depois que você viu que o gráfico foi rompido, já não dá mais para comprar aqui, né? O gráfico já perdeu a região. A única coisa que você pode fazer depois, então, é se esse gráfico subir e chegar aqui nessa região, é fazer uma venda, tá? Porque agora ela se torna uma resistência. Vou procurar aqui um outro exemplo para te mostrar. Encontrei aqui um outro exemplo de uma tendência que era de baixa. Vou colocar a resistência aqui, vou colocar a linha de suporte aqui. Por que é uma tendência de baixa? Percebe que há topos e fundos descendentes, um mais baixo que o outro. O gráfico está caindo. É diferente da tendência lateral, que o gráfico está indo para o lado. Já a tendência de alta, obviamente o gráfico vai estar subindo, tá? Mas vamos olhar aqui, ó, nesse exemplo. Tinha uma resistência aqui. Eu posso até trazer uma outra linha, ó. Pronto. Coloquei a linha aqui nesses toques. Teve bastante toque que respeitou. E coloquei uma mais no extremo aqui, no gráfico, que é na ponta daquele pavio aqui. E aqui chegou bem próximo também. Percebe que uma hora essa resistência foi rompida. Se ela era uma resistência que foi rompida, depois ela vira um suporte.
Então, quando o gráfico chega aqui, o que você pode fazer? Você pode comprar. Agora ele é um suporte onde há mais compradores. Agora vem uma questão. Aqui você faria uma compra? Quero que você olhe bem para a vela que chegou próximo aqui da região. Olha essa vela negativa aqui. Ela deixou um pavio aqui embaixo, mostrando uma defesa compradora, que é o que a gente precisaria para fazer uma compra aqui. Vou fazer um outro desenho aqui, para te mostrar bem essa região. Ela não deixou nenhum pavio aqui. Então, seria uma operação arriscada. Você espera uma oportunidade como essa quando deixar pavio aqui embaixo, tá? Então, você não faria a compra. Se você fazer, você tem que estar ciente que seria um risco maior. E no caso aqui daria certo, porque a próxima vela subiu, tá? Dependendo do tempo de expiração que você pegar, daria certo sim. Uma operação para a próxima vela já daria. Mas aqui eu te ensino também da maneira mais adequada, que é com o pavio aqui embaixo, tá? Por aqui se tornar um suporte agora. Era uma resistência que foi rompida. O gráfico que é inclinado para cima, com topos e fundos ascendentes, um mais alto que o outro, é uma tendência de alta. Percebe que aqui nós estamos no suporte, no qual deixou um pavio aqui na vela anterior, e a vela de agora está querendo romper esse suporte. Vamos ver como que ela finaliza. Finalizou com um grande pavio, olha só. Voltou para cá, então aqui eu posso efetuar uma compra, tá? Então fiz a compra aqui na região do suporte, porque o gráfico ameaçou romper, mas voltou aqui para a zona do suporte dessa tendência e deixou uma grande defesa aqui compradora com esse pavio enorme aqui. Percebe por que é importante você entender aquele conceito do pavio das velas? Isso é extremamente importante, porque você vai identificar as zonas de suporte, a zona de resistência, mas só vai realmente fazer uma compra ou uma venda com essa confirmação aqui do pavio. E olha que aqui no caso eu achei que ela ia romper para baixo, mas ela voltou com tudo. Deixou uma grande defesa compradora. Então aqui já foi uma análise completa. Por quê? Nós olhamos o comportamento da vela, mas nós também olhamos para a zona de suporte e a zona de resistência. Lembrando, esse gráfico aqui está inclinado para cima. Então, a gente observa que é uma pequena tendência de alta aqui. Quando a gente vê que é uma tendência de alta, o mais seguro é trabalhar por compras aqui no suporte. É operar a favor dessa direção do gráfico para cima, tá? Quando a gente opera contra essa direção, que aqui no caso seria fazer vendas aqui em cima, a gente está operando contra a tendência. Em uma tendência de baixa, já numa tendência de baixa ao contrário, encontrei uma tendência de baixa aqui para dar esse exemplo, ó. Coloquei a linha de resistência e coloquei a linha aqui embaixo, ó, do suporte. Então, quando a gente está em uma tendência de baixa, é favorável que você opere por vendas na resistência, a favor da direção do gráfico. Se você trabalhar por compras aqui no suporte, você vai estar operando contra a tendência, tá? Você pode operar? Pode, mas isso vai ser uma questão pessoal, tá? Tem que entender que o mais conservador, no caso, é operar a favor na tendência. Esse foi nosso aulão de opções binárias. Agora você já saiu com uma estratégia aí para pegar as suas operações. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal e deixa o seu gostei nesse vídeo, pois vai estar me ajudando muito. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e eu te espero nos próximos vídeos. Já ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que eu lançar aqui no canal.